Capítulo 29. Os comunistas e o parlamento burguês. O parlamentarismo de governo converteu-se na forma democrática da dominação burguesa, que lhe é necessária em um dado momento de seu desenvolvimento. Uma ficção de representação popular que exprima aparentemente a vontade popular e não a das classes. Na realidade, constitui, nas mãos do capital, um instrumento de coerção e opressão. O parlamentarismo é uma forma determinada de Estado. Por isso não é conveniente para a sociedade comunista, que não conhece nem classe, nem luta de classes, nem poder governamental de nenhum tipo. O parlamentarismo tampouco pode ser a forma de governo proletário no período da transição da ditadura da burguesia à ditadura do proletariado. No momento mais grave da luta de classes, quando esta se transformou em guerra civil, o proletariado deve construir inevitavelmente sua própria organização governamental, considerada uma organização de combate, na qual os representantes das antigas classes dominantes não serão admitidos. Toda ficção de vontade popular no transcurso deste Estado é prejudicial ao proletariado. Este não tem nenhuma necessidade da separação parlamentar dos poderes, o que inevitavelmente lhe seria nefasto. A República dos Sovietes é a forma da ditadura do proletariado. Os parlamentos burgueses, que constituem os principais aparatos da máquina governamental da burguesia, não podem ser conquistados pelo proletariado, bem como o Estado burguês, em geral. A tarefa do proletariado consiste em romper a máquina governamental da burguesia, em destruí-la, inclusive as instituições parlamentares, sejam as das repúblicas ou das monarquias constitucionais. O mesmo ocorre com as instituições municipais ou comunais da burguesia, que são parte do mecanismo governamental dessa burguesia. Devem ser destruídas pelo proletariado revolucionário e substituídas pelos sovietes de deputados operários. O comunismo nega-se a considerar o parlamentarismo como uma das formas da sociedade futura. Nega-se a considerá-lo como a forma da ditadura do proletariado. Rechaça a possibilidade de uma conquista permanente dos parlamentos e tem como objetivo a abolição do parlamentarismo. Por isso, só deve utilizar-se das instituições governamentais burguesas a fim de destruí-las. Nesse sentido, e somente nesse sentido, deve ser colocada a questão. Toda luta de classes é uma luta política, pois, no final, é uma luta pelo poder. Toda greve, quando se estende ao conjunto do país, converte-se em uma ameaça para o Estado burguês e adquire, por isso mesmo, um caráter político. A luta política não se reduz, portanto, a um problema de atitude frente ao parlamentarismo. Abarca toda a luta da classe proletária, na medida em que esta luta deixe de ser local e parcial e aponte para a destruição do regime capitalista em geral. O método fundamental da luta do proletariado contra a burguesia, isto é, contra seu poder governamental, é, antes de tudo, o das ações das massas. Estas estão organizadas e dirigidas pelas organizações de massa do proletariado, sindicatos, partidos, sovietes, sob a condução geral do Partido Comunista, solidamente unido, disciplinado e centralizado. Na guerra civil, o proletariado deve contar com bons quadros políticos e um efetivo Estado-Maior que dirija todas as operações no conjunto do campo de ação. A luta das massas constitui todo um sistema de ações em vias de desenvolvimento que se animam por sua própria forma e conduzem à insurreição contra o Estado capitalista. Nesta luta de massas, chamada a transformar-se em guerra civil, deve o partido dirigente do proletariado, em regra geral, fortalecer todas as suas posições legais, transformá-las em pontos de apoio secundários de sua ação revolucionária e subordiná-las ao plano da campanha principal, quer dizer, a luta de massas. A tribuna do parlamento burguês é um desses apoios secundários. Não é possível invocar contra a luta parlamentar a condição burguesa dessa instituição. O Partido Comunista entra nela não para dedicar-se a uma ação orgânica, mas sim para sabotar, a partir de dentro, a máquina governamental e o parlamento. Exemplo disso são a ação de Liebknecht, na Alemanha, a dos bolcheviques na Duma do Czar, na Conferência Democrática e no pré-parlamento de Kerensky, na Assembleia Constituinte, nas municipalidades e também a ação dos comunistas búlgaros. Esta ação no parlamento, que consiste sobretudo em usar a tribuna parlamentar como polo de agitação revolucionária, em denunciar as manobras do adversário, em agrupar em torno de certas ideias as massas que, sobretudo nos países atrasados, consideram a tribuna parlamentar com grandes ilusões democráticas, deve ser totalmente subordinada aos objetivos e às tarefas da luta extraparlamentar das massas. A participação nas campanhas eleitorais e a propaganda revolucionária desde a tribuna parlamentar tem um significado particular para a conquista política dos operários que, como as massas trabalhadoras rurais, permaneceram até agora à margem do movimento revolucionário e da política. Os comunistas, caso obtenham maioria nos municípios, devem a. Formar uma oposição revolucionária em relação ao poder central da burguesia. b.
esforçar-se por todos os meios em prestar serviços ao setor mais pobre da população, medidas econômicas, criação ou tentativa de criação de uma milícia operária armada, etc. C. Denunciar em todas as ocasiões os obstáculos colocados pelo Estado burguês contra toda reforma radical. D. Desenvolver sobre esta base uma propaganda revolucionária enérgica, sem temer o conflito com o poder burguês. E substituir, em certas circunstâncias, as assembleias municipais por sovietes de deputados operários. Toda a ação dos comunistas deve, portanto, integrar-se na tarefa geral de destruição do sistema capitalista. A campanha eleitoral deve ser levada a cabo não no sentido de obtenção do máximo de mandatos parlamentares, mas da mobilização das massas sob as palavras de ordem da Revolução Proletária. A luta eleitoral não deve ser realizada somente pelos dirigentes do partido, mas com a participação do conjunto de seus membros. Todo movimento de massas deve ser utilizado, greves, manifestações, efervescência no exército e na marinha, etc. Será estabelecido um contato estreito com esse movimento, e a atividade das organizações proletárias de massa será incessantemente estimulada. Observadas essas condições, e as indicadas em instrução especial, a ação parlamentar será totalmente distinta da muda e repugnante política dos partidos socialistas, referência Segunda Internacional, cujos deputados vão ao parlamento para apoiar essa instituição democrática, e no melhor dos casos, para conquistá-la. O Partido Comunista só pode admitir a utilização exclusivamente revolucionária do parlamentarismo, à maneira de Karl Liebknecht, Oglund e dos bolcheviques. Antiparlamentarismo de princípio, concebido como negativa absoluta e categórica à participação em eleições e à ação parlamentar revolucionária, é uma doutrina infantil e ingênua que não resiste à crítica. Resulta muitas vezes de uma sã aversão aos políticos parlamentares, mas não percebe, por outro lado, a possibilidade do parlamentarismo revolucionário. Além disso, baseia-se numa noção totalmente errada do papel do partido, considerado não como a vanguarda operária centralizada e organizada para o combate, mas como um sistema descentralizado de grupos mal unidos entre si. Por outro lado, a necessidade de uma participação efetiva em eleições e assembleias parlamentares de modo nenhum deriva do reconhecimento, em princípio, da ação revolucionária no parlamento, mas sim de que tudo depende de uma série de condições específicas. A saída dos comunistas do parlamento pode tornar-se necessária em um dado momento. Isso aconteceu quando os bolcheviques retiraram-se do pré-parlamento de Kerensky, com o objetivo de boicotá-lo, torná-lo impotente e opô-lo mais claramente ao soviete de Petrogrado, às vésperas de dirigir a insurreição. O mesmo ocorreu quando os bolcheviques abandonaram a Assembleia Constituinte, deslocando o centro de gravidade dos acontecimentos políticos para o terceiro Congresso dos Sovietes. Em outras circunstâncias, pode ser necessário o boicote às eleições, ou a destruição imediata, pela força, do Estado burguês e de sua camarilha, ou ainda participação nas eleições simultaneamente com boicote ao parlamento. Reconhecendo, deste modo, como regra geral, a necessidade de participar das eleições parlamentares e municipais e de trabalhar nos parlamentos e nas municipalidades, o Partido Comunista deve resolver o problema conforme cada caso concreto, inspirando-se nas particularidades específicas da situação. O boicote às eleições e ao parlamento, assim como o afastamento do parlamento, são admissíveis sobretudo quando existirem condições que permitam a passagem imediata à luta armada pela conquista do poder. É indispensável considerar sempre o caráter relativamente secundário desse problema. Como o centro de gravidade está na luta extraparlamentar pelo poder político, é evidente que o problema geral da ditadura do proletariado e da luta das massas por essa ditadura não pode ser comparado com o problema particular da utilização do parlamentarismo. Por isso, a Internacional Comunista afirma, de forma categórica, que considera como falta grave para com o movimento operário qualquer cisão, ou tentativa de cisão, provocada dentro do Partido Comunista unicamente por essa questão. O Congresso conclama todos os participantes da luta de massas pela ditadura do proletariado, sob a direção de um partido que centralize todas as organizações da classe operária, a realizar a unidade total dos elementos comunistas, ainda que haja possíveis divergências de opinião a respeito da utilização dos parlamentos burgueses. A tática revolucionária. Impõe-se a adoção das seguintes medidas com o objetivo de garantir a efetiva adoção de uma tática revolucionária no parlamento. O Partido Comunista, em seu conjunto, e seu Comitê Central devem estar seguros, desde o período preparatório anterior às eleições, da sinceridade e do valor comunista dos membros do grupo parlamentar comunista. Tem o direito indiscutível de opor-se a qualquer candidato designado por uma organização do partido, se não estiverem convencidos de que esse candidato desenvolverá uma política verdadeiramente comunista. Os partidos comunistas devem renunciar ao velho hábito social-democrata de eleger exclusivamente parlamentares experimentados e, sobretudo,
advogados. Em geral, os candidatos serão escolhidos entre os operários. Não se deve temer a designação de simples membros do partido, sem grande experiência parlamentar. Os partidos comunistas devem repelir com desprezo os ativistas que se acercam deles com o único objetivo de ingressar no parlamento. Os comitês centrais só devem aprovar as candidaturas de homens que, durante longos anos, deram provas indiscutíveis de sua abnegação pela classe operária. Quando das eleições, compete exclusivamente ao Comitê Central do Partido Comunista a organização do grupo parlamentar, esteja ou não partido na legalidade nesse momento. A eleição do presidente e dos membros do secretariado do grupo parlamentar deve ser aprovada pelo Comitê Central. O Comitê Central do Partido contará no grupo parlamentar com um representante permanente que goze do direito de veto. Em todos os problemas políticos importantes, o grupo parlamentar está obrigado a solicitar orientações antecipadas ao Comitê Central. O Comitê Central tem o direito e o dever de designar ou vetar os oradores do grupo que devem intervir na discussão de problemas importantes e exigir que as teses ou o texto completo de seus discursos sejam submetidos à sua aprovação. Todos os membros da fração comunista firmarão um compromisso de renúncia a seu mandato ante a primeira ordem do Comitê Central, a fim de que o partido tenha possibilidade de substituí-los. Nos países em que alguns reformistas ou semi-reformistas, ou melhor, simplesmente arrivistas, conseguiram introduzir-se no grupo parlamentar comunista, isso já ocorreu em vários países. Os comitês centrais dos partidos comunistas deverão proceder a uma depuração radical desses grupos, inspirando-se no princípio de que um grupo parlamentar pouco numeroso, porém realmente comunista, serve muito melhor aos interesses da classe operária do que um grupo numeroso, porém carente de uma política comunista firme. Todo deputado comunista está obrigado, por decisão do Comitê Central, a unir o trabalho ilegal com o trabalho legal. Nos países em que os deputados comunistas se beneficiam, em virtude das leis burguesas, de uma certa imunidade parlamentar, essa imunidade deverá servir à organização e à propaganda ilegal do partido. Os deputados comunistas estão obrigados a subordinar toda a sua atividade parlamentar à ação extraparlamentar do partido. A apresentação regular de projetos de lei puramente demonstrativos, concebidos não com vistas a serem adotados pela maioria burguesa, mas para propaganda, a agitação do partido e de seu comitê central. O deputado comunista está obrigado a colocar-se à frente das massas proletárias, na primeira fila, bem à vista, nas manifestações e ações revolucionárias. Os deputados comunistas estão obrigados a estabelecer, por todos os meios, e sob controle do partido, relações, por escrito ou de qualquer outra forma, com os operários, camponeses e trabalhadores revolucionários de todas as categorias, sem imitar em nenhum caso os deputados socialistas, que se esforçam por manter com seus eleitores relações de negócios. Todo deputado comunista está obrigado a recordar que não é um legislador que busca uma linguagem comum com outros legisladores, mas um agitador do partido, enviado a atuar junto ao inimigo para aplicar as decisões do partido. O deputado comunista é responsável, não ante a massa anônima dos eleitores, mas ante o Partido Comunista, seja ele legal ou ilegal. Os deputados comunistas devem utilizar no parlamento uma linguagem inteligível ao operário, ao camponês, à lavadeira, ao pastor, de maneira que o partido possa editar seus discursos em forma de folhetos e distribuí-los em todo o país. Os deputados operários comunistas devem usar, ainda que sejam iniciantes, a tribuna dos parlamentos burgueses sem temor, e não ceder o lugar a oradores mais experientes. Em caso de necessidade, os deputados operários devem simplesmente ler seus discursos, destinados a serem reproduzidos pela imprensa e em panfletos. Os deputados comunistas estão obrigados a utilizar a tribuna parlamentar para desmascarar não somente a burguesia e seus lacaios oficiais, mas também os social-patriotas, os reformistas, os políticos do centro e, de maneira geral, os adversários do comunismo, e também para difundir amplamente as ideias da Terceira Internacional, os deputados comunistas. Ainda que sejam um ou dois, estão obrigados a desafiar, em todas as suas atitudes, o capitalismo, e não esquecer nunca que somente é digno do nome de comunista quem se revela, não verbalmente, mas através de atos, como inimigo da sociedade burguesa e de seus servidores social-patriotas. Texto extraído de Los 4 primeiros congressos de la Internacional Comunista, Quadernos de Pasado Y presente 43, Córdoba, Argentina, 1973, primeira parte, referente ao segundo congresso, P 173183. Aqueles que, por oportunismo, falta de escrúpulos ou cegueira política, concertam acordos de cavalheiros com os comunistas percorrem 3 fases, que já são clássicas. Dão cobertura aos comunistas, entregam o poder aos comunistas, desaparecem numa vala.